Muito bom dia, boa tarde e buenas noites. Ai, voltei, graças a Deus, às nossas gravações e trago aqui o resultado do nosso desafio de direito civil. Já passei resultado para vocês, já passei pódio para vocês, mas aqui a gente vai vir com uma revisão, a análise dos resultados de vocês e uma revisão sobre tutela e curatela que eu vou trazer aqui para vocês. Eu sempre gosto de lembrar primeiro que a repetição traz a perfeição. Então, sim, nós só nos preparamos bem para fazer a primeira fase do exame de ordem se nós resolvermos muitas questões. Quando eu mandei a análise desse simulado para vocês, eu coloquei no final para quase todos vocês aqui. Quem vocês acham que vai performar melhor num jogo? Por exemplo, um jogo de futebol. O jogador que ficou assistindo 250 horas de jogos de futebol, vocês apostariam nesse cara? Ou vocês apostariam a mudança de vida de vocês, né, que após a prova tem essa mudança de vida, naquela pessoa que ficou todos os dias fazendo questões, treinando de fato aquilo que vai ser feito no dia da prova? Pense em quem vocês apostariam e façam essa aposta na vida de vocês, tá? Os alunos resolveram o simulado no domingo, tá? Já receberam o feedback da prof. Sempre nos domingos, para o cérebro de vocês começar a ficar marcado que domingo é dia de sentar e responder 80 questões. No caso que foram 40, coloquei algumas questõezinhas no final para saber o que vocês estavam precisando, né? Queria falar um pouquinho com vocês. Poucos alunos responderam esse simulado, não foi aquele simulado com mega respostas, sabe? Com um monte de gente respondendo. Foi menos do que eu esperava, tá? Eu esperava que tivesse mais gente dedicada do que realmente está tendo. Então, a média de 40 questões foi de 19,17, né? Então, na média, não seriam todos aprovados, tá? A gente não teve uma média de aprovação nesse simulado. E eu sinto que tem bastante gente menosprezando a prova, então eu venho trazer aqui para vocês, não menosprezem a prova. Ai, que eu não vou estudar ética. Ai, algumas pessoas que eu mandei um feedback, dá uma revisada em ética. Você tá precisando dar uma revisada em ética, porque tem questões de civil que, como elas são interligadas, como a prova ela é toda interdisciplinar, eu consigo reparar que você precisa de ajuda numa outra disciplina. E a pessoa me responde: ah, mas é que ética eu não vou estudar tanto, porque eu sempre me dou bem, eu acerto mais 6. Tem que acertar todas. Não tem que acertar mais 6, tem que acertar todas. E tem que estar constantemente revisando, tá? Vou trazer, a gente agora começa a trazer várias revisões, então vocês fiquem bem ligados, tá? O primeiro lugar, Dorelai, bebê. Tá, eu falo assim, sempre o nome do e-mail, tá? Eu já sei quem ela é, não vou estar falando o nome aqui, porque não se esquece, sei lá. Mas tá sempre aqui no nosso pódio e foi muito bom. Sabe o que ela respondeu na enquete que eu fiz no final? Sabe como que ela gosta mais de estudar? Através de questões. E ela tá sempre no primeiro lugar do pódio. E é a que mais responde exercícios, a que mais responde questões. Então daí vocês veem a lógica da coisa, tá? A aluna que mais está respondendo questões, a aluna que realmente entende que é através disso que ela tem sucesso na prova, ela tá tendo sucesso em todos os simulados, ela tá tendo sucesso na maior parte das atividades pelo menos que eu me lembro que ela faz. Então, espelhem-se no sucesso, porque essa prova vocês não estão competindo com ninguém, a não ser com vocês mesmos, tá? Então, peguem o exemplo da colega. Em segundo lugar, também aplausos para Júlia Cristina Tavares, acertando 26 questões. Em terceiro lugar, o Afonso, acertando 21 questões. Parabéns ao nosso pódio. Eu amo esse pódio. Agora vamos aos temas que vocês mais erraram. A gente começa ali com tutela e curatela na parte de direito de família. Depois a gente vai para contratos em espécie, coisas, né, direito das coisas reais ali de vizinhança e testamento e sucessões. Tá, o que inverteu. Ano passado, quando eu falo ano passado, eu me refiro à última prova. Ano passado, nessa parte do simulado de direito civil, quando nós fizemos, a parte que vocês mais erravam era sucessões e contratos em espécie. Em contratos sempre tem essa grande dificuldade. Por isso, vem atividade, vem conteúdo de contratos, se debrucem sobre aquilo, porque é necessário, tá? Até para a vida de vocês depois. Então, agora eu vou fazer um recorte, porque eu vou usar o recorte do vídeo daqui para frente para deixar separado depois também só uma revisão de família, tutela e curatela, tá? Então, aqui no vídeo de vocês pode ser que não tenha corte, mas quando forem assistir essa videoaula, vocês vão, de tutela e curatela separado, vocês vão ver que veio daqui, tá? Vocês não precisam assistir de novo quando for postado. Embora a repetição traga perfeição,
eu escutaria quantas vezes fossem necessárias. Até eu já consegui falar junto com a prof ali, sabe? Quando já vai saindo, já sei que ela vai falar. É assim que eu fazia e dá certo. Então vamos lá. Família, tutela e curatela são institutos atrelados ao direito assistencial para a defesa e direito dos incapazes. Assistencial por quê? Porque ela vai prestar tanto a tutela quanto a curatela, embora um se refira a menores de idade e outro a maiores incapazes, cada uma trata, né, de um tipo de pessoa, elas vêm para prestar uma assistência, porque o menor, ele não consegue exercer a sua personalidade, a sua capacidade jurídica de uma forma plena, ele não consegue, então ele precisa de alguém para responder por ele, né, que vai ser o quê? Um tutor. E o curador vai ser aquela pessoa que vai responder por essa pessoa que não pode responder por ela própria, né? Quando já for adulto, tá? Vamos ver aqui as principais diferenças entre as duas. A tutela, interesse de menores de idade, e a curatela, interesses de maiores incapazes, devidamente interditados. Prestem atenção, quando for de maior, tratar de maiores e incapazes, ela sempre vai ser devidamente interditado. Se na questão vier, que tal pessoa, e não mencionar que ela foi devidamente interditada, ela não pode ter um curador, tá? Só pode ter um curador o maior incapaz que está interditado. Com uma observação ali do Estatuto da Deficiência de 2015, que trouxe algumas novidades, tá? Pessoas com deficiência somente em casos excepcionais. Não caiam naquela pegadinha de que qualquer pessoa com deficiência, ela é incapaz e precisa de um curador, tá? Não é assim. Prestem bem atenção, a gente vai ver um pouco mais pra frente melhor, mas não façam essa confusão, tá? A tutela é para não emancipados, né? Porque se ele é menor de idade e já é emancipado, ele já consegue exercer essas capacidades jurídicas que ele não conseguia antes de ser emancipado. Então, ele não precisa necessariamente de um tutor, certo? Agora, se ele não é emancipado, ele vai precisar de um tutor. E não sujeitos ao poder familiar. Ou seja, vai ter um tutor quando não tiver pai, não tiver uma mãe, não tiver alguém ali exercendo o poder familiar sobre esse menor. Aí ele precisa de um tutor para ajudar ele, né, para prestar essa assistência a ele para exercer os seus atos da vida civil, que é qualquer ato que a gente tenha na nossa vida, é um ato da vida civil, tá? E agora aqui a curatela. Verbere que o EPD alterou a forma substancial do tratamento dos absolutamente incapazes, tá? Do artigo 3º do Código Civil e dos relativamente incapazes do artigo 4º do Código Civil, que a gente já vai ver mais pra frente, tá? Quais são as semelhanças entre os dois institutos, tá? Ambos os institutos trazem uma noção de direito assistencial. São assuntos que tratam da proteção dos incapazes. Então, ambos tratam dessa assistência para uma pessoa que não pode, que não tem como exercer a sua capacidade jurídica plena, certo? Então, essa é a semelhança entre os dois. A tutela vai ser para menores incapazes e a curatela para maiores incapazes, tá? Então, vamos aqui, a tutela trabalha com menores incapazes, curatela com maiores incapazes. A tutela só pode ocorrer em duas situações. Se esse menor não estiver emancipado, pois uma vez emancipado ele tem a antecipação da sua capacidade civil plena, e a capacidade pode ser vislumbrada em 3 partes. A genérica, de direito que todas as pessoas têm, de fato, exercício, aptidão para praticar os atos da vida civil sozinho. Genérica, né? Que todas as pessoas têm, e aquela que a gente falou na aula ali de capacidade civil, capacidade e personalidade jurídica, aquela que você já nasce com ela, tá? Aquela capacidade que todo mundo vai ter. É direito a votar, direito a isso, aquilo, o genéricozão de todo mundo, tá? E, de fato, exercício, aptidão para praticar os atos da vida civil sozinho. É aquilo quando, por exemplo, com 16 anos já tem renda, já passou no concurso público, já tem curso superior, já tem dinheiro para sobreviver, aí ele ganha sua capacidade jurídica plena, tá? A somatória das duas é a capacidade civil plena, que em regra ocorre aos 18 anos. Em regra ocorre aos 18 anos, mas algumas vezes ela é antecipada, né? Como a gente está vendo aqui. Mas pode ser antecipada em 3 situações. Voluntária, vontade dos pais, quando os pais vão lá e emancipam o menor, né? Lembrando que tem que ser ambos os pais, na falta de um apenas o outro.
não precisa daí ser judicial, vai lá no cartório mesmo e faz essa emancipação. Judicial é quando o juiz autoriza, quando se ingressa com uma ação para ter essa emancipação, e aí o juiz faz a homologação dessa. Legal, casamento por si só tem economia própria, graduação, ensino médio, função pública efetiva. Essas são as razões que a lei te dá a possibilidade de emancipação, tá? Se o menor está emancipado, tem capacidade civil plena, por isso não precisa de um tutor. Agora, a curatela para maiores incapazes. Estatuto da pessoa com deficiência, a pegadinha que eu pedi para vocês ficarem de olho, tá? Veio repaginar o rol dos relativamente e absolutamente incapazes. No Código Civil de 2002, no artigo 3º, onde falava dos absolutamente incapazes, nós tínhamos 3 situações. Absolutamente incapazes, que não interessa a vontade dela, tá? Quem é absolutamente incapaz, não importa a vontade da pessoa, ela simplesmente vai ter um curador. Ela tem que ter alguém que responda por ela querendo ou não. Porque vocês têm que entender que ela querendo ou não é até uma forma de falar, porque na verdade ela não quer nada, não interessa o que ela quer. Não interessa se ela quer que gaste tal dinheiro, se ela não quer que gaste tal dinheiro. Que quem vai decidir isso é o curador, ele tá ali justamente para responder por ela. Então o que ela tem a dizer pouco importa, tá? 1. Menores impúberes, que são os menores de 16 anos, tá? Os 2 com deficiência mental e 3 aqueles que por causa transitória não puderem exprimir a sua vontade, são os absolutamente incapazes, né? Atenção! Acontece que o 2 e o 3, que é o deficiência mental e aqueles que por sua causa transitória não puderem exprimir a sua vontade, eles foram repaginados ali pela Lei 13.146, 2015. O rol dos absolutamente incapazes deixou de existir no artigo 3º, tá? Só uma informação que eu trouxe a mais caso vocês forem ver o código e vocês não estiverem igual, tá? Relativamente incapazes, que também foram repaginados. Os menores púberes, que são os menores entre 16 e 18 anos. Púberes é aquela pessoa na idade de casar, tá? Então aqui em cima, quando a gente viu os menores impúberes, que são os menores de 16 anos, que você não pode casar antes de 16 anos. Tá? Não dá para casar com 15 anos, com 14 anos. Mesmo com autorização dos pais, etc. Tá? Só depois de 16. Então, os menores púberes, que são o maior de 16 e menor de 18. Aquelas pessoas que de forma transitória não puderem exprimir a sua vontade. 3, os ébrios habituais viciados em tóxicos. E 4, os pródigos, que são aqueles que gastam tudo, ficam sem R$1, tá? E depois acabam vivendo na miséria. Hoje o Instituto da Curatela é um instituto excepcional e é uma medida subsidiária, tá? A curatela é muito difícil de ter. Então, hoje em dia, para ter uma curatela, olha, a pessoa realmente não tem como exprimir a sua vontade. Antes não, tá? Lembrando que antes não era assim. Por exemplo, eu tenho uma prima surda. Ela é surda. Não se fala mais assim, eu acho. Mas ela é surda. Antes, ela era considerada incapaz. Tá? Antes ela era incapaz, ela precisava sempre de alguém. Mesmo ela assim, ó, tendo total discernimento das coisas, sabendo fazer as coisas. Sempre precisava de um curador, alguém para responder por ela. Hoje já não é assim. Tá? Hoje ela já não é... Ela já não precisa. Ela consegue fazer praticamente tudo da vida dela sozinha. Ela só não faz tudo, porque além da surdez, depois ela adquiriu uma outra deficiência, tá? Agora vamos aqui, ó. A gente fez ontem o nosso simulado progressivo de alinhamento, que é um simulado que começa com 20 questões, uma de cada disciplina, e vão aumentando o número de questões pra gente se alinhar. Quando eu escrevi isso daqui, eu ia ainda fazer o simulado progressivo, aconteceu que eu só consegui gravar depois, então nós já fizemos o simulado nesse momento, tá? Lembrando que os nossos desafios são como prazos processuais, é para preparar vocês já para a vida de advogado. Então sejam fiéis ali ao prazo. Ah, mas domingo estou com a minha família, só se eu respondesse de madrugada, pois a madrugada está aí para isso, meu anjo, tá? Até o dia da prova, você tem que fazer tudo e mais um pouco for possível para sua aprovação. Não é qualquer pessoa que passa na prova, são apenas 20%, e é 20% dedicado. 20% que não precisa ficar 8 horas por dia estudando, mas o mínimo tem que fazer, tá? Se não fizer isso, não vai passar.
Não adianta vir chorar pra mim. Não adianta dizer, prof, eu não consegui responder o simulado, posso responder amanhã? Pode responder amanhã, mas a prova vai ser naquela data e pronto. O prazo processual, quando vier amanhã, vai ser naquela data e pronto. Não adianta pedir pra ninguém pra mudar a data. Tá? Se acostumem que a vida é assim. Se acostumem a não poder questionar. Ai, prof, eu errei essa questão. Ai, mas também a FGV não podia ter cobrado. Mas não perde tempo discutindo isso, cara. Vocês vão passar o resto da vida discutindo. Vocês estão literalmente pegando uma carteira para serem pagos para discutir com os outros. Deixa para discutir jurisprudência. Deixa para discutir o porquê que isso é assim, porquê que isso é assado depois. Quando forem de fato operadores de direito, tá? Agora não percam o tempo de vocês agora caçando jurisprudência e coisa para discutir, não só comigo como com a banca, o porquê que foram dadas certas respostas. Tudo tem o seu tempo e vocês terão o tempo de vocês de serem esses juristas dedicados que querem que mude algo no direito, tá? Esse momento não é agora. Esse momento é depois da prova. Saiu da prova, já faz isso, beleza? Cada questão é como se fosse um cliente que vocês estão atendendo. E não é brincadeira, realmente será tipo um cliente daqui a pouco, tá bem? Então pensem bem nisso, quanto de honorários que vocês podiam estar ganhando cada resposta dessas questões. Vai na subseção aí do... que vocês vão se inscrever assim que pegarem a carteira. Baixa já a tabela de honorários de vocês, na subseção de vocês, e verifiquem quanto que vocês estariam ganhando para responder cada questão dessa daí. Aí vai dar uma animadinha depois. Aí vocês vão ficar mais animados no final, tá? Lembrando que o nosso curso completo custa R$ 149,00, que ele pode ser parcelado em até 12 vezes sem juros. Vem tudo e mais alguma coisa incluída. Eu vou deixando esse aviso porque esse vídeo é aberto. Nem todos os vídeos são abertos. Para ter acesso a todo o nosso conteúdo, grupo do WhatsApp, etc. Tem que se inscrever. Beijão para quem é meu aluno e para quem não é. Tô aguardando vocês aqui. Quiser entrar no nosso grupo gratuito do WhatsApp também, manda uma mensagem lá no Instagram, @prof.maria.andrade. Um beijão para vocês e até amanhã.